Fala galera, bem-vindos ao canal Mundo de Viagens, eu sou o Venâncio e hoje eu vou falar sobre a minha experiência na imigração na entrada como turista nos Estados Unidos. Então, na atual situação que os Estados Unidos vive hoje, com a entrada do presidente Donald Trump, vive-se um momento em que muitas pessoas agora estão na dúvida sobre como entrar nos Estados Unidos, se está sendo tranquilo. Eu mesmo, antes da minha viagem, eu fiquei preocupado em saber como seria a entrevista na imigração, né, para entrar no país, se eles estão sendo mais rígidos agora. E aí eu acabei pesquisando vídeos aqui no YouTube, alguma informação em site, eu não achei muita coisa, não achei vídeo explicando como que está sendo a imigração lá, se está sendo realmente mais rígida, se estão perguntando coisas além do que já perguntavam. E aí eu fui com a cara e a coragem, levando os documentos que são exigidos e mais algumas coisas que comprovassem vínculos meus e também dos meus pais que foram junto comigo, com o Brasil, vínculos com o Brasil, para mostrar que eu estou indo aos Estados Unidos somente para passear, para um período de férias, e que eu vou retornar para o Brasil. Minha ideia foi essa, eu queria mostrar que eu não tinha interesse nenhum em ficar lá. E aí a nossa entrada foi pelo aeroporto JFK em Nova York. A nossa viagem era somente em Nova York. Nós chegamos lá na terça-feira de manhã e iríamos embora na segunda-feira seguinte. E aí agora eu vou explicar mais detalhadamente como que foi realmente a nossa entrevista, a nossa chegada lá com o agente de imigração. Vou falar sobre os documentos exigidos para você entrar nos Estados Unidos e que você tem que comprovar na entrada, e também dar algumas dicas para facilitar a sua entrevista, facilitar a sua entrada nos Estados Unidos como um visitante, somente como um turista, que é o visto B1 e o B2. Aí eu vou falar sobre a minha experiência, o que aconteceu comigo tendo um visto B1 e B2. Você pode falar, com meu amigo aconteceu tal coisa, com um conhecido meu foi desse jeito. Então, esse vídeo aqui é sobre a minha experiência, o que aconteceu comigo, tá? Então vamos lá. A gente chegou, eu acho que umas 7 horas da manhã lá em Nova York. Saindo do avião, todos os caminhos só te levam à imigração. Tem banheiro no caminho e tal, mas o caminho saindo do avião lá dentro do aeroporto é até a imigração. Aí você tem que entrar na fila de cidadãos, acho que, se não me engano, o resto do mundo, e aí lá aguardar a sua vez. A fila pra gente estava meio grande, a gente esperou em cerca de 20 a 30 minutos até a nossa vez, e se eu não me engano, só tinham pessoas do nosso voo na imigração naquela hora. Aí, quando chegou a nossa vez, um dos rapazes que estavam lá organizando a fila da imigração, eles nos colocou numa fila, e aí tinha umas 2 ou 3 famílias à frente de nós, e tinha uma moça sendo entrevistada, que a gente conseguia visualizar as pessoas sendo entrevistadas, só que não tinha como ouvir. E aí essa moça que estava sendo entrevistada, ela estava sozinha. E a gente viu que esse rapaz, o agente de imigração, ele estava sendo bastante rígido, pedindo bastante documentos. O tempo todo a menina estava procurando documentos na pasta dela, folhas impressas para mostrar para ele que ele estava pedindo sempre alguma coisa. Ela mostrando coisas no celular, e ela aparentava também estar nervosa porque ele estava pedindo muita coisa. E esse agente de imigração, ele tinha a aparência assim de ser uma pessoa americana, sabe? Aquele estilo americano mesmo. E aí a gente já começou a ficar um pouco nervoso. E aí no final da entrevista dela, o agente, ele não entregou o passaporte para ela. Entregou para um outro agente que veio lá de fora e acabou levando ela para a salinha. Eu não sei o que aconteceu, se ela conseguiu entrar, se ela foi barrada, eu não sei. E aí isso foi deixando a gente mais nervoso. Aí foi depois uma família seguinte a essa moça, e aí começou a entrevista dela. Só que aí os outros guichês que tinha a gente da imigração atendendo, ele terminou de atender todo mundo que estava na fila dele, e aí o rapaz que estava organizando as filas, ele chamou a gente para ir nessa outra fila da imigração, desse outro agente lá. Aí a gente foi. Quando a gente chegou, o agente, como eu falei antes, o agente tinha toda a característica assim, de americano, de estadunidense. Já esse rapaz, ele tinha a aparência assim que ele tinha origem mexicana, sem preconceito nenhum. A gente olha uma pessoa e ele parece mexicano, né? A gente olha para outra pessoa, parece americano. Igual muitas vezes eu estava andando em Nova York, eu vi uma pessoa, ela falando, nossa, essa pessoa parece brasileira. E aí passava por nós e eu vi ela realmente falando português brasileiro. Aí beleza. Aí começou a nossa entrevista. Aí cada um entrega o seu passaporte, né? Deixa na mão dele. E aí ele chama cada um, pergunta, ele pede para parar na frente de uma câmera lá e tira sua foto. E aí, na vez da minha mãe, ele perguntou se ela já tinha visitado os Estados Unidos, porque ele foi olhar o passaporte dela e não achou o carimbo. Aí eu falei, não, ela já esteve em 2019 junto com meu pai, porque meu pai, ele não perguntou, que ele logo viu no passaporte dele. Aí na minha vez ele não achou carimbo nenhum, ele perguntou se é a minha primeira vez. Realmente era a minha primeira vez que eu estava entrando nos Estados Unidos. Aí ele tirou a foto de cada um, beleza. Aí depois disso que ele começou
a entrevista. A primeira pergunta que ele fez foi quanto tempo que a gente ia ficar nos Estados Unidos. A gente chegou na terça, a gente ia embora na próxima segunda. Eu fui responder em inglês, next Monday. Aí ele falou, ok. A segunda pergunta foi sobre a acomodação, onde a gente ficaria acomodado nos Estados Unidos. Aí, como eu não sabia o endereço, né, era o endereço do hotel que a gente ficou, eu peguei a folha impressa da confirmação de reserva que a gente reservou pelo Booking, eu só entreguei na mão dele, ó, aí eu falei, esse é o hotel que a gente vai ficar. Em inglês, claro. Aí ele olhou, beleza, devolveu o papel. Terceira e última pergunta. Rapidinho, foi tudo curto assim. Foi uma pergunta que eu não entendi. Ele perguntou alguma coisa sobre dinheiro. Aí eu fui e achei que ele estava perguntando quanto de dinheiro cada um estava levando. Aí eu, no meu inglês intermediário ali, comecei a falar quanto de dinheiro eu estava levando. E eu perguntei se ele queria ver. Na hora que eu falei quanto dinheiro que eu estava levando, ele só perguntou, não. Vocês estão levando por acaso algum valor acima de 10 mil dólares? Eu falei, não, acima de 10 mil dólares não estamos levando não. Aí tá, beleza, ele foi, finalizou nessa pergunta, devolveu os passaportes e falou bem-vindos aos Estados Unidos, e liberou a gente. Eu achei que seria muito mais difícil, que teriam muito mais perguntas. Ele perguntaria várias vezes a mesma coisa para ver se a gente ia se contradizer, mudar alguma pergunta, porque se você fala uma coisa e depois, quando ele perguntar de novo, você responder outra coisa, isso pode te complicar. Ou seja, a dica que eu dou, se você, que nem eu, não está afiado no inglês, meu inglês não está muito bom, chegou lá na imigração, não entendeu uma pergunta, faça que nem eu, sorry, e faz essa cara de desentendido, que ele vai repetir mais devagar e você vai entender melhor. E é essencial que você responda o que ele está perguntando, que você seja direto e objetivo, tá? Não entendeu? Pede para repetir, porque se você responder alguma coisa errada, aquilo ali vai ficar marcado e pode ser uma negativa para você entrar nos Estados Unidos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os documentos que você tem que levar para entrar nos Estados Unidos, os documentos exigidos, obrigatórios. Claro, primeiro o passaporte e o visto. Sem esses documentos, claro, em dia, você não consegue nem entrar no avião para embarcar para os Estados Unidos. Terceiro item, o seguro viagem. Se acontecer alguma coisa, você precisar de algum atendimento médico, o seu seguro viagem vai cobrir pelo menos uma parte dos custos do seu atendimento. Então, além de ser obrigatório, é muito importante, porque a saúde lá nos Estados Unidos é absurdamente cara. Qualquer atendimentozinho vem um valor altíssimo. O quarto item é o comprovante de hospedagem. O que eu recomendo a vocês, fez uma reserva de hotel, como eu fiz, Booking, qualquer site desses, eu vou explicar o Booking, que foi por onde eu fiz a reserva e como eu procedi para comprovar a hospedagem. No Booking, você fazendo a reserva, você consegue imprimir o comprovante de reserva em vários idiomas. Como no caso era os Estados Unidos, eu imprimi em inglês. E eu sempre recomendo isso. Vai levar o documento para apresentar ao agente de imigração, leva impresso em inglês, porque ele fala inglês, ele não fala português, ou seja, facilita a sua vida e a vida do agente e agiliza também, vai fazer o dia dele ficar mais fácil e a probabilidade de ele aprovar a sua entrada nos Estados Unidos aumenta. Leva tudo em inglês. Caso você não for ficar em hotel, você for ficar na casa de um parente, na casa de um amigo, você precisa que o anfitrião ele faça uma carta convite para que você apresente ao agente de imigração. E também é uma boa opção para facilitar o agente também você ter uma cópia do passaporte desse seu anfitrião para você apresentar ao agente de imigração, para ele saber onde e com quem você vai estar hospedado. E a última coisa que você precisa comprovar para entrar nos Estados Unidos são os comprovantes financeiros. Se você estiver levando dinheiro em cash, dinheiro em mãos, é bom botar em fácil acesso para você mostrar para o agente de imigração. Se você estiver levando também dinheiro no cartão pré-pago, como Wise, Nomad, deixa o celular em fácil acesso para você mostrar o valor, caso ele pergunte sobre os valores que você estiver levando. Comigo não aconteceu. Perguntou só sobre se eu estava levando acima de 10 mil dólares. Acima de 10 mil dólares você precisa declarar na entrada na imigração. Por que eles pedem que você mostre o seu dinheiro na entrada na imigração? Eles pedem para ver o seu dinheiro na entrada na imigração para comprovar que você vai conseguir passar os seus dias normalmente lá nos Estados Unidos. E uma das coisas que eles exigem que você mostre na chegada na imigração é o comprovante que você vai deixar os Estados Unidos, que é
a passagem de volta ou a passagem que mostra que você vai deixar o território estadunidense. Eu levei impresso a minha passagem mostrando que eu ia voltar para o Brasil. E agora eu vou deixar algumas dicas. A primeira dica é aquela dica que eu já falei antes. Se você não entendeu o que o agente de imigração falou, peça para ele repetir, que ele vai repetir e vai repetir de forma mais devagar para você entender. Porque qualquer coisa falada errada para ele pode causar um problema para você na hora de entrar nos Estados Unidos. A outra dica que eu deixo é você levar uma pastinha com todos os seus documentos impressos. Eu levei nessa vez, na minha pastinha, uma cópia do passaporte, né, da parte ali da foto do passaporte. Levei uma cópia do visto também. Levei o comprovante de hospedagem lá nos Estados Unidos. Levei o comprovante da passagem de volta e o comprovante que ela foi paga também. Eu levei toda a apólice do seguro viagem também, impressa, para mostrar lá caso a gente pedisse. E eu recomendo vocês também a levar documentos que comprovem vínculos de vocês com o Brasil. Na minha parte, eu levei um documento do meu CNPJ mostrando que está aberto, ativo aqui no Brasil. Levei também comprovante de residência, peguei uma conta, levei impressa também. Para vocês verem, a minha esposa ela não viajou comigo, mas eu levei uma cópia da minha certidão de casamento para mostrar que eu sou casado, minha esposa ficou no Brasil. Claro, eu voltaria por ela. Acho bom. E aí eu recomendo vocês o quê? Levar contra-cheque, se você tem empresa, levar o CNPJ, mostrar algo que mostre que você tem uma empresa aqui no Brasil, você é dono, se você é empreendedor, se você tem algo... Tente levar tudo que comprove vínculo com o Brasil e que você pretende voltar ao país de origem. No caso, a maior preocupação deles com a entrada de estrangeiros é a imigração ilegal, entrando como turista e depois ficando lá. Então, levando seus documentos que comprovem seus vínculos com o Brasil vai facilitar a sua entrada nos Estados Unidos. E não esqueça, seja sempre claro e objetivo ao responder as perguntas do agente. Não tente fazer gracinha, fazer piadinha. Responda somente o que ele perguntar e mais nada. Perguntou? Responde aquilo e silencia. Espera a próxima pergunta. Não tenta tentar tirar dúvida e tal, questionar, perguntar se precisa de alguma coisa. Ele vai te falar o que ele precisa. Na verdade, quando você apresenta seu passaporte, já vai aparecer um histórico de várias coisas suas no computador dele, como viagens anteriores ao exterior e tal. Ele já vai ter várias informações suas. Então, o que ele tiver que perguntar, ele vai perguntar. Então, pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se você acha que faltou alguma informação, deixa aqui no comentário que eu vou tentar responder e ajudar vocês da melhor forma possível. O que eu peço agora, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e também se inscreva no canal. Estamos tentando bater a meta de 1000 inscritos, então a sua inscrição é muito importante para a gente. E eu agradeço a você que assistiu até aqui, até o próximo vídeo. Valeu!